começar aqui a live, falar um pouco sobre gerenciamento aí do fluxo de caixa aí, né, nessa época de crise aí, o quão importante é fazer esse tipo de controle de fluxo de caixa. E para isso a gente vai conversar aqui com o Mauro, que é diretor financeiro do Grupo Múltipla, né? Então ele trata das empresas todas da parte financeira e que é o especialista aqui da área, né? Na verdade eu venho aqui só para fazer par com ele, mas um par muito só para dar apoio, né? Quem manja mesmo do assunto é ele, a gente só vai tocar o negócio. Então, acho que a gente pode começar. Que tem... Boa noite todo mundo aí, boa noite Arcanjo. Boa noite. Tudo bem? Tudo certinho. A gente fez aqui alguns assuntos que a gente anotou para falar, né? Enfim, você pode me interromper também à vontade para fazer perguntas, para esclarecer. Acho que você vai ficar de olho aí também em alguma pergunta que chegar da turma aí na internet, né? Exatamente. Então, a grande questão que a gente está falando agora da crise do coronavírus sob o ponto de vista do fluxo de caixa é que, enfim, todo mundo gerir caixa, né, e sempre foi uma questão para todas as empresas, né? Só que nesse momento a gente tem uma questão mais complicada que a incerteza é gigantesca, né? Sempre quando a gente está falando de gerir caixa existe algum nível de incerteza, mas agora a gente tem uma incerteza muito maior, né? Porque a gente não sabe qual é o tempo que essa coisa vai durar, né? Nem o tempo que vai durar, nem quando voltar, né? O tempo que vai levar para voltar ao que era antes, né? Em algum momento vai voltar ao que era antes, mas não sabe se vai voltar em 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Então, você fazer qualquer planejamento... Opa! Oi? Fazer qualquer planejamento com esse grau de incerteza é sempre complicado, né? A gente mesmo na Múltipla, né, e também nos nossos clientes, né, logo que já se configurou essa crise e e começaram a surgir as primeiras medidas dos governos, né, para orientar lockdown, não é lockdown, é isolamento, não é? A gente já começou, nós e os clientes já começaram a tomar algumas medidas para tentar reagir a isso, né? Então, por exemplo, quase todos os nossos clientes, logo que começou essa conversa toda de isolamento, as empresas começarem a parar e tudo mais, as empresas começaram a ou colocar os funcionários de férias, ou então fazer aquela modalidade da suspensão do contrato de trabalho, né? Mas, de novo, tanto férias quanto contrato de trabalho são medidas que a gente toma para 2 meses, para 3 meses, né? Não é uma medida... se a gente chegar à conclusão de que os impactos vão ser de 2 anos, né, as medidas têm que ser outras. Essas medidas não servem, né? Não são suficientes. Então, essa é a grande dificuldade desse planejamento de caixa dessa situação, né? Outra questão também que a gente viu nos nossos clientes é que alguns, poucos, né, mas alguns estão trabalhando a todo vapor. Então, empresas da área de tecnologia, por exemplo, ou então da área médica também, que temos alguns clientes nessa área, estão trabalhando mais do que eles vinham trabalhando antes. Então, essa turma, a preocupação deles não é exatamente com caixa, né, mas é com operação, né, logística e tudo mais, que está tudo impactado. Já alguns outros clientes, a gente tem alguns clientes da área de distribuição de alimentos, ou então que trabalham em cadeia produtiva de supermercado, farmácia. Num primeiro momento eles tiveram um pico, né, de trabalho, mas agora que a economia como um todo vai se estabilizando para baixo, né, vai se estabilizando na inércia, né, eles estão começando a sentir como os outros clientes também, né? E teve os casos mais tristes, que são clientes que reduziram o faturamento a 20% do que era, né? Ou
ou 10%, ou até, em alguns casos, zeraram, né, completamente, principalmente caso de comércio, né, empresas de lojas, essas coisas todas. Né? Então, essa é a grande dificuldade, como é que você planeja, como é que você protege fluxo de caixa se você não sabe se você está protegendo para um mês, para 2 meses, para 2 anos, né? Então, essa é a grande dificuldade. Mas, enfim, a ideia aqui é a gente conversar sobre algumas medidas que a gente vem tomando, né, e que a gente vê os nossos clientes também tomando para tentar minimizar, né, essas questões. E, É, por conta desses fatores todos que eu falei, é meio dia a dia, né? O que a gente está falando hoje, semana que vem, né, já não serve mais, porque já mudou tudo, aí a prefeitura da cidade onde a gente opera já começou a flexibilizar, enfim, muda tudo. Então você tem que fazer um plano que não é um plano de longo prazo, né? Um plano de curtíssimo prazo. o que eu acho interessante que você falou, e é uma coisa que impacta todo mundo, que apesar de ter algumas empresas que estão faturando, que não tiveram plano de faturamento, como você citou, né, a TI, a parte de TI, alguma parte médica, algumas áreas que não foram impactadas financeiramente, mas tiveram impacto, como você falou, de operação. Então, são os funcionários que não puderam trabalhar, ou parte não pôde trabalhar, ou tiveram que tomar uma série de medidas para poder operar e tal, não sei o quê. Então, é um impacto diferente, não é um impacto tão grande quanto você falou, por exemplo, uma empresa, por exemplo, um salão de cabeleireiro que não pode atuar de nada, quer dizer, teve faturamento lá para baixo. Eu acho que era legal a gente bater um papo aqui para você também mostrar, porque essa empresa que está faturando muito, ela também deve estar gastando mais, né? Porque ela tem Isso, exatamente. Esse é o um ponto. custo maior, né? Então, como é que a gente trata essas diferentes situações aí, né? Exatamente. E isso todo mundo está tendo impacto em logística, todo mundo está tendo impacto em recursos, né, em recursos em matéria-prima, né? Empresas de qualquer área os preços todos estão mais caros, né? Principalmente na área médica, então, nem se fala, né? Os suprimentos estão decolando de preço, né? Então, é isso. E aí, basicamente, a gente sugeriu, né? A gente pensou aqui em falar de quatro medidas básicas, né? De 4 conceitos que para a gente aplicar para tentar controlar e proteger melhor nosso fluxo de caixa, né? Evitar riscos, né? E esse tipo de coisa toda. Então, a primeira coisa é buscar fontes melhores de financiamento. Então, a gente vai ter que sair praticamente todas as empresas vão sair mais endividadas dessa crise do que entraram. Então, isso infelizmente vai ser uma realidade e a gente tem que procurar a melhor dívida possível, né? Então, existe a dívida boa e existe a dívida ruim, mas nesse caso a gente está falando de dívida ruim mesmo, né? Porque não é dívida para... A maioria das empresas não está pensando em se endividar para fazer novos investimentos, para buscar novos mercados, lançar novos produtos, né? Está falando de dívida para pagar as contas e sair do outro lado da crise, né? Então, mas enfim, se a gente vai tomar alguma dívida, a gente tem que tomar a dívida mais barata possível, né? E aí a gente entra na primeira... Bom, eu ia falar eu ia falar dos 4 itens, acabei falando um e entrei no assunto, né? Deixa eu voltar. Então, os 4 itens que a gente listou aqui são buscar a melhor fonte de financiamento possível, reduzir ao máximo os custos, né, e despesas da melhor forma possível, controlar o endividamento, né, porque essa coisa é muito importante também, porque no momento a gente não pode sair tomando dívida e perder o controle, e a gente tem que evitar alguns riscos, até alguns riscos que a gente tomava antes, né, que a gente aceitava antes da crise, agora a gente não pode aceitar mais. Então esses são os 4 pontos, né? Buscar fontes boas de financiamento, reduzir custos, controlar o endividamento e proteger melhor dos riscos. Tá? Então,
começando de novo a falar do financiamento, né? Financiamento no Brasil sempre foi um problema, né? Enquanto nos Estados Unidos o camarada tem juro negativo e faz uma emissão na bolsa e cata, né, ou pega dinheiro até no mercado a juro quase zero, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a aquelas taxas estratosféricas, né? Então, como é que assim, todos os clientes, os empresários que a gente conhece, quando a gente fala de pegar as modalidades mais simples, né, mais fáceis de empréstimo, que é capital de giro, né, por exemplo, é tudo muito caro. Então, você vai pagar 4% ao mês de taxa de juros em cima desse endividamento. E assim, você, por exemplo, tem, se teu endividamento é 2 meses do teu faturamento, você vai deixar todo mês 8%, 6%, 8% do teu faturamento na mão do banqueiro. Então, isso a gente conhece poucas empresas que têm uma lucratividade razoável que consiga pagar isso e ainda sobrar algum dinheiro dentro da empresa. Então, isso sempre foi uma dificuldade de todos os empresários. A maior parte dos empresários, das empresas, crescem com o dinheiro dos próprios sócios, né? O que pode ser um problema na maioria das vezes. Então, até pelo que a gente vê, a maior parte das empresas hoje em dia, elas fazem o que elas conseguem até antes da crise, era conseguir trocar duplicatas, por exemplo, ou fazer financiamentos baseados em garantias de imóveis, né, que são as modalidades de financiamento de empréstimos que davam as melhores taxas pelo sistema bancário. E aí, assim, pelo menos a gente teve um lado bom lado bom dessa crise é complicado, mas pelo menos assim, a gente teve um atenuante aí que foi que o governo federal agiu rápido, né, em tentar dar liquidez para as empresas assim que notou que a crise ia ser complicada. Então, uma das primeiras medidas que eles disponibilizaram foi o financiamento da folha de pagamento, né? Então, das empresas que rodam folha de pagamento através de um banco qualquer, ele batia na porta desse banco e aí ele pegava um dinheiro que vinha do BNDES, que vem do BNDES, com taxa que era a taxa Selic na época, né, que é de 3,75. Depois a taxa Selic caiu mais um pouquinho para 3, mais 3,75 ao ano, né? A gente estava falando antes daquelas taxas de 2% ao mês, 3% ao mês, 4% ao mês, 3,75 ao ano, né, para você financiar a folha de pagamento, tá bem legal, né? É bem melhor do que a gente tinha antes. Então, essa seria uma modalidade que a gente viu alguns clientes nossos se utilizando, porém, as notícias que saem na imprensa é que essa linha foi pouco usada pelos empresários, né? Não chegou a 1,5 bilhão dos 40 que o governo tinha disponibilizado para essa taxa, para essa modalidade de financiamento. Alguns dizem que os bancos deram uma burocratizada na liberação desse crédito, né? Outros também argumentam que o governo colocou que uma regra que você não podia estar devendo INSS, aí os bancos começaram para liberar essa linha, exigiam que as empresas apresentassem certidão negativa, né? Esse financiamento é para empresas do Simples, tá? Uhum. Na realidade, então, e também tem a limitação do valor do salário. Se a pessoa ganha mais do que 2 salários mínimos, o governo só pagava até 2 salários mínimos. A partir dali a empresa tinha que arcar com aquilo ali. Então, essa foi uma das medidas que o governo disponibilizou. Outra foi o diferimento dos impostos, né? O que significa diferimento dos impostos? Então, significa basicamente adiar o vencimento de alguns impostos que venceriam que seriam da competência março, abril e maio, né? Ou seja, venceriam em abril, maio e junho. Ele adiou esses impostos por 90 dias, alguns dos impostos por 90 dias. Então, se enquadram nesse... ele adiou, por exemplo, o Simples, né? Adiou o PIS/COFINS, adiou o INSS patronal,
que não é aquela parte que a gente desconta dos funcionários e depois paga a guia, né, em nome deles. Essa parte continua tendo que pagar, mas a parte que era patronal, que são empresas que quem paga são as empresas que não são do Simples, né, essa parte também ficou diferida, né. E também o depósito do FGTS na conta dos funcionários também foi diferida em 90 dias. Tem algumas questõezinhas entre impostos estaduais, federais, alguns foram adiados por 6 meses e outros por 3 meses, mas basicamente alguns impostos foram adiados. E aí a gente se pergunta quanto a isso, né? Tudo bem, adiou 3 meses, 90 dias basicamente, né? Em geral adiou por volta de 90 dias, mas será que depois dos 90 dias a empresa vai ter caixa para pagar o imposto do mês e mais aquele atrasado, né? Sim. Então, já começa uma dificuldade aí. Talvez por isso também que alguns... a gente começa a ter dificuldade de ver os empresários avaliando se isso é uma coisa válida ou não. Já tem muita pressão até para o Congresso para pegar esse saldo que foi diferido e parcelar, né, como os parcelamentos padrões do governo federal, né, aqueles parcelamentos de 60 meses. Eu acho que é importante também falar, Mauro, que na verdade isso foi só adiado, não quer dizer que teve desconto de imposto ou teve uma alíquota menor de imposto. Na verdade, o que fez foi só empurrar para frente. E aí, uma das causas lá que eu acho que foram, que também cogitaram na época do porquê que só pegaram 5% do financiamento do BNDES, né, é que tem muita gente que ficou com medo do futuro também. Falou assim, pô, se essa crise demorar 3 meses, eu estou quebrado e ainda estou com mais uma dívida. Então, acho que é mais um item aí nessa bolsa toda aí. É importante também, você lembrou, voltou da Folha, né? O da Folha, ao contrário desses diferimentos de imposto, ele já é previsto que você pague em 36 meses, né? E já é um prazo bem melhor, né? Você pagar parcelado. Na verdade, você paga em 30 meses, mas você tem 6 meses de carência para começar a pagar. Então, esse da Folha me parece bem mais interessante do que os impostos, né? Supondo que não vamos vou ter o parcelamento também dos impostos, mas enfim. Então, uma coisa importante também, né, nessa questão toda é o seguinte: como a gente tem como eu estava falando no início, a gente tem esse grau de incerteza muito grande. Quanto mais caixa a gente fizer, mesmo se a gente não soubesse, mesmo que a gente não saiba se a gente vai precisar de todo aquele caixa ou não, me parece prudente que a gente acumule esse caixa nesse momento, porque o grau de incerteza é tão grande, mesmo que a gente incorra em alguma despesa financeira, né, esses impostos, essas taxas todas que envolvem esses financiamentos, mas, enfim, eu acho que é prudente você tentar acumular o máximo possível para você sair do outro lado, ter a possibilidade de sair do outro lado. Você pode tomar a decisão de ok, não dá mais para mim, vou fechar a empresa. Sim. Mas pelo menos você teve a escolha na mão. Porque o que a gente está falando aqui de gestão desse fluxo de caixa é a gente evitar ter uma boa empresa na mão, com um bom produto, com uma boa equipe, e a empresa quebrar porque não tem o caixa para pagar o salário no mês seguinte. Então, nesse momento, acumula o caixa. Né? Só uma pergunta aqui que fizeram aqui no Instagram. Na verdade, houve um adiamento dos impostos, mas parcelamento, o governo federal também parcelou alguns dos impostos, né? Ou não? Não. Não, né? O governo ele tem um programa de parcelamento que é padrão, que já existia antes, né? E que muitas empresas usavam esses parcelamentos em momento de dificuldade. Inclusive, as taxas de multa e juros, né? Multa e mora desses financiamentos do Simples, por exemplo, são financiamentos padrões de 60 meses, no final das contas acaba sendo melhor do que o que os empresários conseguiam obter no mercado, nos bancos, nas instituições financeiras. Então, também é uma possibilidade, né? Quando
mesmo que você já tenha impostos atrasados no período esse período de diferimento de impostos, e se você eventualmente não pagar também as próximas guias que vierem, você também tem essa possibilidade de parcelar esses impostos. Então, essa foi uma outra questão também do empréstimo da Folha, né, é que esse empréstimo era para empresas que faturavam entre 360 mil e 1 milhão, acima de 360 mil no ano, né? Então, também não são todas as empresas que conseguem chegar nesse patamar. Empresas muito pequenininhas não conseguem ter acesso, né? Entre 360 mil e 10 milhões. Tá? Então, algumas empresas têm dificuldade de chegar nesse patamar, também não vão conseguir fazer o financiamento. Teve uma outra linha de financiamento que o governo lançou, que lançou, na verdade, foi sancionada pela Presidência da República na semana passada, só que ainda não chegou nos bancos, né? Os bancos ainda não estão operacionalizando essa modalidade, que é o que eles estão chamando de Pronamp. E aí essa modalidade de financiamento, ela não é ligada à folha de pagamento como a anterior que a gente estava conversando, né? Então, você pode pegar esse dinheiro para fazer investimentos, para pagar despesas que nada tem a ver com folha de pagamento, e despesas quaisquer. E os limites são razoavelmente maiores. Então, as empresas podem pegar até 30% do faturamento do ano passado. Tá? Então, você soma o faturamento do ano inteiro, tira 30%, esse é o valor que você pode pegar nessa linha do Pronamp, né? E essa linha tem uma taxa um pouquinho maior do que a taxa para esse financiamento da folha de pagamento. Ele é taxa Selic mais 1,25 ao ano. De novo, ao ano. Taxas bem interessantes. Hoje, a Selic até caiu um pouco, né, recentemente, então ela está hoje em 3% ao ano, mais 1,25 dá 4,25 ao ano. Né, assim, certamente, se você for a qualquer instituição financeira aí, você não vai conseguir nada nem próximo desse percentual. Né? Então, a gente tem que esperar como é que vai sair a operacionalização dessas linhas através dos bancos, né? Mas acho que vale a pena ficar ligado, porque o montante é significativo e a taxa é bem interessante também. Uma outra questão que tem a ver com financiamento. Não deixa de ser uma fonte de financiamento, né? Algumas mudanças, algumas flexibilizações das leis trabalhistas, né? Então, por exemplo, o 13º, um terço sobre férias, as empresas conseguem agora não pagar esse um terço, né? Não pagar esse um terço na hora que estiver dando férias para os funcionários. Então, dentro daquela ideia lá do início trancou tudo, não vai ter mais operação, bota todo mundo de férias, né? Uma primeira medida que todo mundo tomou. Então, para não onerar tanto, né? Você pagar o salário, você vai ter que pagar de qualquer forma, né? A única diferença você paga o valor referente às férias antes das férias serem gozadas, mas o valor é o mesmo. Só um terço que é um valor a mais, né? Que é o abono de férias, a gente paga a mais durante aquele período. Então, esse abono ficou adiado para ser pago até o pagamento do 13º, ou seja, a gente ganhou um prazozinho aí também, que é até dezembro desse ano, para pagar esse um terço das férias dos funcionários. Então também não deixa de ser uma fonte de financiamento, né? É um dinheiro que a gente está adiando o pagamento dele, né? E aí essa questão da flexibilização das leis trabalhistas e tudo mais entra no próximo ponto que já tem a ver com, já é um gancho para a questão da redução de custos e despesas, né? A principal questão assim, quando a gente está falando de mão de obra, a coisa que o empresário deve evitar é
é mandar os funcionários ficarem à toa em casa, porque isso é custo na veia, né? Então, a gente tem que usar as regras que foram flexibilizadas em termos de mão de obra, né, as regras de mão de obra que foram flexibilizadas pelo governo, para aproveitar da melhor forma essa mão de obra dos funcionários. Então, uma questão que também foi algumas flexibilizações que foram feitas, né? Além de você dar férias para o funcionário e adiar o pagamento de um terço, essas regras foram flexibilizadas, permitiram que a gente pudesse antecipar as férias dos funcionários. Então, até as férias relativas a períodos que ainda não foram completados, a períodos aquisitivos que ainda não foram completados, a gente pode antecipar essas férias. Assim, como até a Nazaré escreveu aí, que você pode antecipar as férias e também os feriados. Então, você pode fazer um esquema de compensação para você pegar toda a ociosidade que a gente vai ter daqui para o final do ano, né, e antecipar isso tudo para esse período em que, que eventualmente a demanda da empresa está mais devagar e menos demanda, né? Então, isso também é uma questão importante. A gente tem que aproveitar a produtividade das pessoas e aí, eventualmente, se você tem... E aí usar todas as ferramentas que foram flexibilizadas, né, que o governo está dando ao flexibilizar as leis trabalhistas. Então, a gente pode suspender, a gente pode botar alguns de férias e reduzir, suspender alguns contratos e reduzir a carga horária de alguns outros, você consegue reduzir as despesas que estão acontecendo durante esses meses, né? E até mesmo os funcionários acabam nem tendo tanta redução na sua renda, porque o governo banca parte banca parte do salário na suspensão ou na redução da carga horária, e nas férias, enfim, o funcionário está ganhando de qualquer forma. Então, essas flexibilizações são importantes justamente para você manter trabalhando simplesmente a equipe que realmente você precisa, tá ativa, né, nesse momento, e as outras você deixa ou de férias ou com um contrato suspenso ou reduzido. E aí também entra uma outra questão que não é lei, né, mas é uma questão de comportamento, né, de parceria entre a empresa e os funcionários, que assim, muitos empresários têm medo do home office, né? Então, isso realmente a gente tem que garantir, como eu falei no início, a gente tem que garantir que quem esteja com contrato ativo e funcionando, trabalhando, né, tem que ser produtivo. Então, os funcionários também têm que se esforçar para, mesmo em home office, se tornarem produtivos. Então, eventualmente, o funcionário não tem um espaço adequado em casa para trabalhar, ou não tem uma conexão de internet que seja estável e que funcione adequadamente. Então, no momento normal, né, que não é um momento de crise como esse, a empresa até tem obrigações de ajudar, né, o funcionário que trabalha em home office, dar equipamentos, dar todas as condições para ele trabalhar, mas nesse momento onde está todo mundo trabalhando nessa modalidade, ou quase todo mundo trabalhando nessa modalidade, e foi tudo feito de uma hora para outra, os funcionários também têm que colaborar, né? E também tentar ajudar a viabilizar viabilizar que o trabalho deles se mantenha produtivo mesmo nessas condições adversas. Deixa eu só botar um parênteses aqui. Uhum. Não tem a ver efetivamente com redução de custo, mas tem a ver com produtividade e tal. O que eu notei aqui, até teve um comentário sobre isso, das empresas também se inovarem, né? Modificarem um pouco, às vezes, o seu negócio, né? Então, a gente tem algumas empresas que não faziam delivery, começaram a fazer, algumas que não atuavam tanto na internet para fazer divulgação, porque não pode abrir a loja, então você tem que ter a comunicação de outra forma, e fizeram. Aqui, perto de casa, por exemplo, tem 2 pet shops, por exemplo, e uma distribuiu
flyer e avisou os clientes e tal que estava funcionando, que pegava o cachorro em casa, levava lá para dar banho e tal. A outra fechou. Fechou porque fechou. Então, E provavelmente a primeira ficou com todos os clientes da segunda, né? e o que aconteceu foi isso. A primeira estava super lotada, não tinha agenda, não tinha horário para fazer. É evidente que eles não estavam trabalhando full, porque tem as restrições de operação, mas eles estavam lotados. E aí, então, é o que a gente estava comentando exatamente. Quando a outra voltar, se voltar, já vai ter perdido alguns clientes por conta da primeira que continuou atuando e divulgou que estava atuando. E pegava o cão em casa e fazia não sei o quê, e leva remédio, quer dizer. Então, acho que tem um quê da empresa também, dela poder ver uma oportunidade e poder se transformar e, claro, contar com a colaboração dos empregados para ajudar nisso. Isso que você falou, óbvio, quando a gente está falando de gestão de caixa, a gente tem os dois lados para trabalhar, né? Tem o lado do custo e tem o lado da receita. Esse exemplo que você deu tem a ver com a receita, sempre é mais divertido, né? A gente cuidar do lado da receita, né? Ninguém gosta de ficar só cortando, né? Mas e se a gente consegue fazer dos dois lados, melhor ainda, né? Sim. E aí isso dá um gancho também para um assunto que a gente tinha dentro ainda dessa parte de redução de custos que eu tinha anotado aqui para a gente conversar, que justamente você mexer na tua operação para dar foco no que é mais lucrativo, no que é mais relevante, né? E aí você ter uma redução de custos baseado nisso. Então, um exemplo, né? A gente vê alguns clientes nossos tanto da área, tanto do varejo, né, do comércio, como da indústria, que eles estão focando nos produtos, né, nos itens que tem mais circulação, né? Então, se num momento normal você pode pensar em ter um estoque maior, com itens que não giram tanto, né? Você pode experimentar eventualmente algum item novo, tentar trabalhar um produto novo dentro da tua empresa. Talvez não seja esse o momento, não seja o ideal para você fazer essas questões. Se você tem um pareto dos itens, né? A gente estamos falando de empresas que movimentam matéria-prima, produto, né? Ou até mesmo serviço, né? Se você tem tanto serviços quanto produtos que giram mais, né? Que exigem menos caixa para movimentar, seja serviço ou seja produto, talvez seja o caso de você focar nesses itens, né? Você tem um pareto desses itens, provavelmente você tem o teu resultado, o teu 80% do teu resultado vem só de 20% dos itens que você movimenta. Então, será que não é interessante você focar nesses 20% e aí você imobiliza menos capital, gera menos necessidade de caixa e tem um resultado melhor, né, se você der esse foco, né? Então, a gente viu alguns clientes nossos, dar um exemplo, né? Tem um cliente nosso que quer trabalhar na área de distribuição de alimentos e aí, logo, claramente, já nos primeiros momentos, ele sentiu que conveniências, padarias ainda se manteve alguma coisa, mas lojas de conveniência pararam totalmente, 100%, e mercados e outros segmentos de alimentação estavam em alta. Então, o que ele fez? Ele parou de comprar dos distribuidores os produtos que eram mais foco das conveniências e focou no que os mercados compravam. Então, por isso ele não empata tanto produto no estoque dele, e aí, se tem menos estoque dentro da empresa dele, tem mais caixa para girar a empresa. Então, essa é uma medida importante também. Isso vale para outras questões, não é só para produtos, né? Para serviços também. Se você tem um segmento, um departamento, né, de negócio que gera mais resultado, suspende os contratos dos funcionários que entregam um produto que é menos produtivo e foca nos que estão entregando o produto mais produtivo, mais lucrativo, né? Então, essa é uma questão também relevante. E outra coisa que a gente viu também muitas empresas fazendo foi renegociar contratos em geral, né?
para reduzir os custos. Então, o primeiro contrato que quase todo mundo foi discutir foram os aluguéis, né? Então a gente viu reduções de 30%, 50%, às vezes eventualmente até mais que isso. Inclusive a MSA, né? Eu ia falar isso. Pode falar, acho que você tem que escrever uma matéria que saiu no site da MSA, né? Na verdade a MSA entrou com a liminar e conseguiu ganho de causa de redução de aluguel de 50%, justamente porque o cliente alegava que está sendo movimento. E a juíza entendeu que, como é um caso excepcional, né, como é um caso, é uma situação... Fortuito, é um caso fortuito que inclusive é previsto nos contratos, né? Exatamente. Em todos os contratos tem a previsão de casos fortuitos. E aí a juíza decretou 50% do valor do aluguel para pagar e que era a determinação. É claro que isso, até a gente já falou outras vezes, né? Isso pode, se o proprietário recorrer e tal, pode ir para outra instância, isso pode mudar, mas a princípio a justiça está entendendo que é um caso excepcional e que todo mundo tem que dar a sua contribuição, né? Não é justo só um dos lados pagar com todo o ônus dessa crise que não é culpa de nenhum dos dois, né? Exatamente. E outra questão também que tem a ver com aluguéis, né, e condomínios, obviamente que se você tem uma redução no aluguel, né, as despesas dos condomínios têm que continuar, elas continuam a ser pagas, né, elas continuam sendo realizadas, e elas têm que ser, para o condomínio continuar funcionando, é importante que a gente mantenha ao máximo essas despesas em dia, né. Só que também, por outro lado, grande parte dos condomínios, dos prédios e tudo mais, estão com um movimento muito reduzido. Então, a gente entende também que faz todo sentido você cobrar da administração dos condomínios, do seu condomínio empresarial, que ele reduza os custos dele, que ele tome todas essas medidas, suspenda os contratos de trabalho, renegocie os contratos dele, e aí reduza os custos para os condôminos, né? Então, também é uma medida que a gente não tem controle diretamente, mas a gente pode pressionar, né, a administração dos condomínios para fazer isso. Tá? E outros contratos também que podem ser e devem ser negociados, né, são contratos em geral, né? Então as empresas têm contratos de limpeza, né, manutenção, até mesmo contratos de telecom, de contratos de tecnologia que não estão sendo usados, né, nesse momento, né? Muitos deles não estão, alguns estão sendo usados mais até e alguns usando pouco. Então a gente tem que, apesar dos contratos todos terem cláusulas de quebra às vezes né, mais rígidas e tudo mais, a gente tem que todos os fornecedores estão abertos a sentar na mesa, discutir, dar algum desconto, ver qual é a possibilidade de reduzir esses custos aí, né? Tá? Bom, estamos entrando então no nosso terceiro item, que é o controle do endividamento, né? A gente falou de uma série de possibilidades de não pagar o imposto na data de vencimento pelo diferimento, atrasar o pagamento, adiar o pagamento do terço de férias, tomar empréstimo para pagar folha de pagamento, para fazer o pagamento da folha de pagamento, para até mesmo pegar outros financiamentos, outras modalidades de financiamento. E aí o mais importante é a gente ter controle disso, né? A gente calcular sempre calcular o quanto que a gente está devendo em relação ao patrimônio da empresa ou em relação ao próprio caixa que a gente está acumulando. Então, se a gente não tem problema, como eu falei, não tem problema nenhum a gente acumular um caixa no início dessa crise para poder passar por ela, mas a dívida, conforme a gente vai gastando esse caixa, a dívida vai ficando, né? O caixa vai embora e a dívida fica. Então, a gente tem que ter um controle bem apurado de qual é a liquidez que a gente está tendo semana a semana, eventualmente até dia a dia, para ver qual é a trajetória dessa dívida, né? E aí a gente não pode também passar a crise, terminar a crise sem caixa nenhum e a dívida não ser pagável depois. Então, é fundamental que a gente tenha exatamente o controle do quanto que a gente está se endividando, o quanto que a gente está deixando de pagar, adiando o pagamento dos impostos e das
dos direitos dos funcionários, de maneira que a gente consiga também fazer um plano para pagar isso depois que a crise passar. E a gente também não pode esperar o dinheiro acabar para fazer o plano. A gente tem que ir acompanhando essa evolução e, se chegar à conclusão de que vai se tornar inviável o pagamento disso, tomar as medidas mais drásticas que eventualmente que a gente pode ter. Tá? Então, esse controle, o cálculo de caixa líquido, índice de liquidez corrente, índice de liquidez circulante, tudo isso em cima do ativo e do passivo circulante, é importante você ter esses números na mente o tempo todo para você não explodir, né, não chegar no fim da crise e acabar o dinheiro sobre as dívidas. Então, é muito importante esse tipo de controle. E, finalmente, o último item que a gente ia falar, que é a proteção de riscos, né? A gente está recomendando que os clientes, que nossos clientes sejam mais seletivos nos riscos que eles correm, né? Então, um risco que todo empresário conhece e está acostumado a tomar, que é o risco de inadimplência, por exemplo, né? Então, às vezes aquele cliente que já é teu cliente há muito tempo, né? Ele passa por uma dificuldade, fica meses sem te pagar e você sabe que é um cara fiel, né? Você sabe que ele é teu parceiro de negócio há muitos anos, que quando ele se recuperar, ele vai te pagar, né? Só que, por outro lado, será que nesse momento faz sentido você assumir o risco da empresa dele? Né? Como, na verdade, quando você deixa uma inadimplência acumular, é como se você estivesse emprestando um dinheiro para a empresa desse teu cliente. Então, com isso, você pode... se o risco, e certamente o risco da empresa desse teu cliente quebrar é muito maior hoje do que era há 3, 4 meses atrás. Então, assim, a gente recomenda que os clientes sejam muito seletivos na gestão dessa inadimplência e não deixe acumular, né? Se você tiver que interromper serviços ou interromper o fornecimento de algum produto, que se faça, porque é melhor você evitar esse tipo de risco, porque realmente a situação está mais complicada. E outra coisa que a gente recomenda é que você reflita, né, sobre algumas ações que você vinha fazendo da tua empresa. Então, será que aquele projeto que estava planejado para os próximos meses, será que é a hora de fazer ou é melhor adiar isso mais para o final do ano, né, ou até para o ano que vem, né? A questão da inovação também nas operações, grande parte das empresas não sabiam bem como operar em home office, né? E aí tinham escritórios bonitos e um monte de gente trabalhando lá dentro. Será que não é uma alternativa a gente ter um escritório menor e a equipe revezar, né? Alguma parte dos dias trabalha em casa e outros não? Então, entendo que isso também é uma possibilidade de você, com um escritório menor, com um custo fixo menor, você está correndo menos riscos, né? Você está afastando um determinado tipo de risco. E outra coisa, enfim, você tem uma equipe, um departamento, né? Você tem aquela filial que você abriu da tua empresa, que você está esperando ela virar no lucro, para o lucro, né? O break-even daquela filial, está esperando aquele break-even acontecer já há 1 ano, 2 anos, e ele não chega nunca. Será que não é a hora de encerrar aquelas operações? Enfim, o ponto central quando os riscos aumentam, a gente tem que ser mais seletivo e tentar ser mais conservador, né? Então, basicamente, é isso também que a gente vem recomendando aí para os nossos clientes. Quer perguntar? Mauro, a gente na verdade está falando sobre proteção de fluxo de caixa, e você citou os 4 pilares que seriam dessa proteção, né? Mas uma coisa que é importante a gente frisar também é que se a empresa não tiver muito claro qual o seu custo, qual o seu ganho, onde é que ele está ganhando mais, onde é que ele ter essas métricas muito claras e conseguir medir isso muito facilmente, ele pode acabar se enrolando, inclusive, principalmente na parte de endividamento, né? Não fazer previsão, não fazer nada disso, talvez seja, se a empresa não tiver isso, ela vai ter mais dificuldade para fazer esse tipo de proteção de caixa, né? De fluxo de caixa. Exatamente. A gente tocou em algum desses pontos que você falou, mas você resumiu mais brilhantemente aí
Na verdade, a medição, né, ela é fundamental em todas as questões, né? A gente falou, por exemplo, de vou focar nos meus itens que giram mais rápido, né, no meu estoque. Mas se você não tiver, se você não medir qual é o item que gira mais rápido, como é que você vai tomar essa decisão? Não vai conseguir tomar essa decisão, né? Se você não tem uma métrica histórica de quais são os clientes que têm uma inadimplência maior em relação aos demais, você também não vai conseguir tomar a decisão de limitar o crédito de um determinado cliente. Se você não controlar o endividamento também, se não saber, não fizer as contas certinho, não fizer as provisões adequadas de quanto que você tem que, quanto que você incorreu já em despesa, mas que você não pagou ainda, você não desembolsou, a despesa já foi feita, né? Só que você não pagou. Então, um terço de férias de um funcionário que você não pagou, você vai ter que pagar. O imposto que você diferiu, você vai ter que pagar, né? Então, você tem que provisionar isso tudo direitinho e medir e fazer as contas, porque, de novo, não adianta você acumular caixa, pagar todo mundo e depois chegar no final da crise você tem uma empresa com zero de caixa e um endividamento lá na lua, né? E a gente sabe também que, ao contrário de empresas grandes que tem outros mecanismos, pegam dinheiro no BNDES, emite ação na bolsa, e tem acesso a modalidades de financiamento mais razoáveis, né? O microempresário não tem. Então, depois da crise, você tem que sobrar um dinheirinho também, para você tem que fazer um plano, tem que ir acompanhando dia a dia, de maneira que você chegue no final da crise e tenha o suficiente para se manter nos próximos tempos, né, e ir pagando aquelas dívidas todas que ficaram para trás. Então, isso é fundamental. E me parece, uma coisa que eu falei lá no início também, né, me parece claro que vamos sair endividados dessa, né? Dificilmente, com exceção de alguns setores bem específicos que estão operando fortemente, a maior parte está apertando os cintos, se endividando para sair do outro lado. Isso não é o fim do mundo, né? Se você olhar qualquer balanço de todas as empresas da Bolsa, aí, a maior parte delas, principalmente as que crescem mais, são as que são as mais endividadas. Então, dívida faz parte da vida, principalmente quando a gente está falando de empresas. Na pessoa física é outra história, né? De dever na pessoa física talvez não seja uma boa ideia, mas na jurídica, como aquilo ali é uma fonte de receita também de pagamento de dívidas, faz sentido a gente ter algum nível de endividamento nas empresas. Importante só é ter uma dívida que a gente consiga pagar. E aí, conseguir pagar depende de duas coisas, basicamente. Depende do montante que você vai tomar em relação ao tamanho da tua empresa, seja a receita, né, ao total da sua receita, ou ao seu patrimônio, e também a que taxa você pegou essa dívida. Então, não adianta nada você ter uma dívida muito pequenininha numa taxa gigante, que aquele juro vai comer todo o teu caixa. Com essas modalidades de financiamento que o governo disponibilizou, a gente teve acesso a taxas mais civilizadas, digamos assim, né? Então, de novo, é importante se financia, bota o dinheiro para dentro, olha dia a dia se você está a caminho do precipício ou dá para gerenciar e passar ao largo do precipício, reduz o máximo que você puder e não corre riscos que não precisam. Evita os riscos que são desnecessários ou que você consegue eliminar. Então, esse foi assim, o que a gente tem visto os nossos clientes fazendo, né? A gente fez algumas dessas ações nas nossas empresas e nas empresas do nosso grupo, e a gente tem visto também, algumas dessas a gente tem visto bastante os clientes tendo êxito nessa gestão e por enquanto, né, a gente acha que muita gente acha que o pior da crise já passou, né, que faltam talvez semanas ou poucos meses para a gente sair do outro lado, e vamos olhando dia a dia e vamos torcendo para a coisa passar o mais rápido possível. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você, quer dizer, como é um período que a gente não sabe quando acaba, né, não tem ninguém vaticinando uma data, alguns falam que em junho começa, outros em julho começa a liberar, agosto, quer dizer, tem uma confusão aí no meio desse negócio.
como é que, por exemplo, como é que a gente consegue se planejar, né? Você falou, não tem, vivendo o dia a dia, mas tem alguma coisa que se possa fazer para tentar ter um horizonte ou alguma coisa nesse sentido? Eu tô achando que É, não, mas... é, o, assim, é difícil a gente dar uma regra geral para todo mundo, porque, como eu falei, depende do setor, depende até da região onde as empresas estão. Então, a gente está vendo até empresas que ficam em cidades menores abrindo já, né? A gente não sabe se vai ter uma segunda onda que vai para o interior, mas hoje, mal ou bem, a gente vê que as capitais são onde a situação está mais crítica, né? Uhum. E nessas capitais, muitas das capitais já estão falando em dar uma flexibilizada. Depende muito do É o setor da próprio... empresa. Se é um comércio, tem que estar muito amarrado, tem que estar muito, tá muito mais prejudicada do que empresas de serviço, do que indústrias, dependendo do setor da indústria, né? E é difícil dar uma regra geral, mas o principal é olha dia a dia, acompanha dia a dia, mede direitinho o quanto que você tá captando de dívida, replaneja os custos, corta custos e vai fazendo, vai analisando dia a dia. Infelizmente, todo mundo queria estar preocupado, perdendo tempo, né, investindo o seu tempo em pensar em como fazer produtos novos e como ganhar novos clientes, em como crescer a nossa empresa. Mas, infelizmente, nessas épocas a gente tem que olhar para dentro e gastar mais tempo se controlando, planejando do que em tempos normais, né? Tem... Como mensagem otimista, né? É aquela velha mensagem que que a gente faz todo ano, todo mês no Brasil, né? Assim, os mais fortes sobrevivem, né? Então, isso é um alento, né? Se a gente sobreviver, a gente vai sair mais forte do outro lado e vai ter uma chance de crescer melhor quando essa coisa for passar. O problema é que no Brasil, que às vezes vem os cisnes negros, é um por ano, né? É a conversa do Joesley Batista, é a greve dos caminhoneiros, aí depois é o coronavírus, é o desastre em Brumadinho. Então, a gente fica sempre esperando um ano bom e às vezes o ano não vem, mas vai vir. Estou otimista que vai vir. A gente tem aqui duas perguntas, Mauro. Uma eu acho mais complicada de responder, mas vou fazer aqui. Não sei se você tem algum conhecimento de alguma empresa que tenha tido redução de mensalidade de plano de saúde, que tenha barganhado alguma coisa nesse sentido, já que a gente falou de aluguel, e plano de saúde é uma coisa que pesa também normalmente nos custos da empresa. Não sei se tem alguma notícia nesse sentido. Eu não vi nem de cliente nenhum nosso, nem na imprensa, notícia de empresas que tenham conseguido esse tipo de negociação, não, né? Enfim, até as empresas as operadoras de saúde também estão pressionadas, né, com seus custos. Sim. Na verdade, o que a gente tem visto, na verdade, é o contrário, né? A gente viu muita gente entrando, pessoas novas nos planos de saúde, e depois, eventualmente, talvez aconteça uma judicialização se o plano de saúde não conseguir atender, né, as pessoas tiverem dificuldade de atendimento, isso pode dar problema mais à frente. E o outro é uma pergunta também do cliente aqui nosso, se a recuperação judicial seria uma alternativa para proteger o crédito. Recuperação judicial, acho que na verdade quer dizer a entrada na justiça, é isso? Tem assim, a empresa pode decretar a recuperação judicial, mas A recuperação da empresa, desculpa. Enfim, aí vai entrar nas regras normais da recuperação judicial, em que o governo, em geral, é um dos primeiros a receber, né? Normalmente quem sofre mais nessas recuperações são os fornecedores, né? Recebe primeiro os funcionários, depois o governo e por último os fornecedores. Então, é uma possibilidade também, mas, enfim, também já é uma situação já mais drástica, né? Já é a última alternativa, né, na verdade. Exatamente. Ok. Acho que a gente está... Faltam 5 minutos. Acho que a gente deve estar no limite já do Instagram, né? Tem 5 minutos. Tem uma coisa que acho que o Edmilson perguntou antes aqui, sobre... tem alguma sinalização do governo de ter uma ajuda
pós-crise para as empresas, de fazer parcelamento, de fazer algum tipo de financiamento novo, depois para ajudar nessa retomada, ou não tem nenhuma sinalização no sentido? Não sei se você que está acompanhando mais de perto, se tem alguma... Então, sinalização oficial não existe, mas a gente acredita que pode vir sim um parcelamento, né? De tempos em tempos, a gente sempre tem essa sinalização de que existem os refis e tudo mais, e existe pressão grande também dos deputados, né, do Congresso, para dar alternativas para a gente parcelar esses impostos todos que foram diferidos, mas por enquanto não é nada certo, né? É só um desejo e uma esperança. Ok. Bem, vocês têm alguma coisa para fechar? Tem ainda 3 minutos, mas tem alguma coisa para fechar, para despedir da galera? Eu agradeço aí quem participou desse bate-papo aí. Não foi tão brilhante quanto os participantes anteriores das lives da Múltipla, mas a gente se esforçou para fazer o máximo, né? Enfim, a gente tem que estar preparado para, como mensagem final, sobre a situação é difícil, mas a gente tem os mecanismos, a gente sabe como fazer, o importante só é ter o controle, ter a mão no volante, né, para a gente sair do outro lado dessa crise. Ok. Também agradeço aqui a todo mundo que participou, pela paciência das quedas e interrupções aí momentâneas. E a gente, em breve, aí deve promover outra live sobre outro tema de interesse aí de gestão de empresas, não só em relação a essa época que a gente está vivendo, mas de forma geral aí. Valeu, um abraço, boa noite aí. Valeu, Arcanjo, um abraço, até mais todo mundo. Valeu, tchau.